Luiz, você já mandou essa apostila para nós? Isso não tem na apostila, não. Só tenho nos slides. O slide, o primeiro eu mandei. Esse segundo eu vou mandar hoje. Bom, pessoal, então continuando aí, eu sempre, depois da primeira parte da aula, eu vou deixar aí uns 3, 4, 5 minutinhos para vocês comerem um bolão, tá? Como se estivesse na sala de aula mesmo, batendo um papozinho com o colega, para a gente não ficar esse tempo todo online, porque em sala de aula já é desgastante. Online eu acho que é pior ainda, né? Você ficar com o olho na tela, aquela aflição que dá por conta de você estar aprendendo algo, né? E a gente sabe que não é tão trivial assim, né? Então, sempre vou dar um intervalozinho para você descontrair. Bom, voltando aí então, aqui eu estava falando sobre o que gera cada operador, né? O gradiente gera um vetor, o divergente gera um escalar, o rotacional gera um vetor, o laplaciano também gera um vetor, né? Mas por que eu estou falando isso, né? Por que a gente tem que ver tanta coisa assim? Sabe por quê, pessoal? Porque na maioria das vezes vocês vão lidar com campos escalares e campos vetoriais. Um exemplo de campo escalar. Atenção, né? O potencial é um campo escalar. E um campo vetorial? O campo elétrico, né? O campo elétrico ele é um campo vetorial. E é importante vocês entenderem isso porque tem uma das equações de Maxwell que diz que E igual a menos grade V. Ou seja, você pega o potencial, que é algo simples de você calcular e encontrar a função potencial, e a partir do gradiente você gera o campo elétrico. Ou seja, você pega algo simples, né, que é algo escalar, o potencial escalar, simples de você encontrar a função, e a partir dele, aplicando um operador desse, você gera o campo elétrico. O campo elétrico é um campo vetorial, que é um campo difícil de você explicar. E muita coisa na elétrica, né, dependem do campo elétrico, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma manutenção adequada, você vai ter que garantir que você vai estar livre de campo elétrico. Você não pode estar. Não é agradável você tomar um choque numa manutenção. Você vai mexer numa alta tensão, você vai tomar um choque. Não é agradável isso. Como você faz isso? Você tem que garantir que os campos ali são nulos, né? Você tem que garantir que você está protegido. Então, todas essas informações você consegue através desses operadores, por isso que eles são tão importantes, né? Vai medir lá a capacitância de um sistema, você vai ter que ter as linhas de campo, você vai ter que conhecer aquilo. Então, mais uma vez, vai ter que aplicar os operadores. Então, vocês escolheram uma área que é uma área, é a engenharia que eu acho que é a mais casca grossa, eu acho que é essa engenharia que vocês escolheram. Então, vocês não têm escapatória, vocês vão ter que aprender tudo isso. Eu costumo brincar, né, com meus colegas, né? Eu faço civil lá, né? Então tem algumas matérias que o pessoal acha difícil, né? Aí eles reclamam, olha só, por que eu escolhi engenharia civil? Olha que dificuldade. Aí você vai ver, aí você fala, pô, bicho, você está reclamando disso aí, você não sabe o que meus alunos lá da elétrica passam. Isso daí é fichinha perto do que eles veem. E realmente, a elétrica é uma engenharia que é até difícil falar isso, mas não é para qualquer um, né? É uma engenharia para nego bom. É a engenharia com maior índice de desistência. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica é difícil demais. Vocês aí que trabalham com eletrônica, vocês que fizeram aqueles trabalhinhos na Física 3, vocês viram, cara. Elétrica, as coisas do nada param de funcionar e tem explicação. Só que a explicação nem sempre é trivial. Então, são coisas. Elétrica é muito mais difícil de você visualizar do que uma engenharia civil. Você vai lá, constrói uma viga, um pilar, você vai ver aquilo ali pro resto da sua vida.
Elétrica é difícil você ver como é que você vai ver uma corrente, um elétron fluindo ali, passando naquele condutor, indo lá para o capacitor? Você tem que imaginar tudo isso. Então é mais difícil, mais abstrato, né? Então, assim, não acho que eu estou pegando pesado, não. Só estou fazendo uma revisão aqui que é importante para vocês. Então, vamos lá. Operadores diferenciais de segunda ordem. Ó, esses operadores de segunda ordem aqui, ó, são importantes. Na verdade, alguns deles são importantes. Operadores diferenciais de segunda ordem podem ser definidos através da composição de operadores diferenciais de primeira ordem, combinando o gradiente rotacional e divergente. Encontramos as seguintes possibilidades. Aqui, ó, você está fazendo aqui o divergente do gradiente. Aqui você está fazendo o rotacional do gradiente. Então, você já fez as duas possibilidades. Aqui você está fazendo o gradiente do divergente. Aqui você está fazendo o divergente do rotacional. E aqui você está fazendo o rotacional do rotacional. Os operadores rotacional, divergente e divergente de F, divergente do rotacional, rotacional e divergente do rotacional são identicamente nulos, o que pode ser provado pela simples inspeção. Então, está aqui, ó. Você está fazendo o rotacional do gradiente. Se você fizer essas contas aqui, você vai obter que isso aqui é zero. Sob suficiente regularidade, as derivadas parciais podem ser comutadas e cada termo do rotacional é nulo, isto é, ou seja, isso aqui é igual a isso, você vai ter que isso aqui é zero, para todo f continuamente diferenciado. Então, você chega a essa informação aqui, ó. O rotacional e o div do hot são zeros. Então, esse daqui é zero e o hot do hot é zero. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar esses aqui, né? Aqui o div do grade, que vai ser o laplaciano. Aqui o hot do grade. Aqui o grade do div. Bom, então, como exercício, gostaria de sugerir... Pessoal, as minhas aulas, vocês façam o seguinte. Deixa um caderninho, pode ser um caderno de rascunho, porque eu não vou pedir para vocês me mostrarem o que vocês vão fazer. Mas é importante que vocês tenham um caderninho do lado do computador, porque, inevitavelmente, a gente vai ter que resolver alguns exercícios. Talvez eu dou até algum ponto extra para o pessoal aí que me mostrar a resolução, mas eu preciso que vocês resolvam isso daqui para que vocês tenham dúvida e a gente consiga sanar essas dúvidas. E a oportunidade que vocês vão ter de tirar essas dúvidas vai ser durante a aula. Então, por exemplo, hoje eu queria que vocês tentassem resolver os dois primeiros aí, ó. O 1, o 2, e depois eu vou falar um pouquinho do 3 e do 4 e a gente vai tentar resolver também. Então, eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês resolverem o 1 e o 2. E eu vou fazer aqui também, depois eu tiro uma foto e mando para vocês. Ô, Riz, tem como você voltar só lá na página da fórmula, por favor? Esse é o gradiente. Tá aqui, ó. O gradiente. Essa aqui você queria, né? Isso. O gradiente, você vai pegar e derivar toda a função em x na direção y. Toda a função em y na direção j. Toda a função em z na direção k. Você também pode chamar esses unitários de x chapéu, y chapéu e j chapéu, tá? Não tem problema não. Não, beleza. Só copiar ela aqui. Ô Riso. Oi? Esse PowerPoint aí, ele tá junto com aquele que você mandou segunda-feira? Tá não, né? Esse é a aula 2. Vou mandar hoje. Tem como mandar aí, por favor? Agora? É. Vou ter que sair então aqui, quiser. pessoal, para mandar para ele. Espera aí que eu vou mandar lá. Só se não for incomodar aí, Riso. Ah, você vai me incomodar muito eu perder 2 minutos para te mandar um PowerPoint. Rapaz, eu tô tão Você vai feliz. mandar lá no grupo do quinto período? Vou mandar lá. Rapaz, eu tô tão feliz, para falar a verdade,
com essa volta às aulas aí. Já não estava aguentando mais. Achei que era da reação tímida que o mercado financeiro teve hoje. Ah, isso aí também. Isso aí também é bom. Só que teve uns dias atrás aí que não foi nada bom. Eu mandei lá, não sei se foi. Chegou ainda não. Chegou agora. Mas chegou. Chegou aí? Chegou. Então, desse número 1 aí, ó. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Não precisa nem de 5 minutos, né? Com 30 segundos você faz. De cabeça você faz, né? Aliás, se eu chamar meu menino aqui, ó. Ele vai chegar aqui, vai bater o olho e vai falar a resposta. Então, mas eu vou dar um minutinho aí para vocês escreverem. Bom, pessoal, vou tirar uma foto aqui e mandar para vocês. Ih, mandou deitado. Bom, então observem que, nesse caso aí, você tem duas funções, sendo que a primeira função, os termos x, y e z, eles estão isolados em relação ao produto, né? Eles não têm nada multiplicando eles, né? Então, quando você deriva
tudo em x, no primeiro caso aí na número 1, quando você deriva tudo em x, você só vai ter a derivada da primeira parte aí, só 2x, né? A derivada tudo em x aí é 2x, o resto é constante, derivada de constante é zero. Depois você deriva em y, 3y ao quadrado. Depois você deriva em z, 4z ao cubo. E aí você calculou aí o gradiente. Na número 2, você tem um produto da variável x com a y com a z. Então, nesse caso, é uma constante que multiplica a função que você está variando, né? Então, nesse caso, ó, você vai derivar tudo em x, a y ao cubo z à quarta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Aí, ó, y ao cubo z à quarta, ele está multiplicando x ao quadrado, né? Então, você vai repetir y ao cubo z à quarta e derivar x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vai ficar 2xy ao cubo z à quarta. Não esqueçam do unitário, né? Na direção x, chapéu. Aí depois você tem que derivar em y, né? Então, quando você vai derivar em y, x ao quadrado z à quarta está multiplicando a função de y aí, né? Então, eles são constantes. Então, você vai ter que repetir. Então, vai ficar x ao quadrado z à quarta, x ao quadrado z à quarta, vezes a derivada do que está em y, que é 3y ao quadrado. Então, você vai ter esse valor aí que eu botei, ó, 3x ao quadrado, y ao quadrado, z à quarta, na direção y, chapéu. E é o mesmo em z, né? O mesmo em z. Então, esses são dois casos aí, que parecem próximos, mas na verdade não são. Na questão 3 e 4, a gente tem coisas diferentes. Em questões 3 e 4, a gente tem... Primeiro, a gente tem trigonométricas aí, né? Seno e cosseno. E a gente tem também regra do produto e regra da cadeia. Não sei se vocês se lembram, mas quando você tem uma função dentro da outra, tem que aplicar o que a gente chama de regra da cadeia. Por exemplo, aí, ó, se você tem 5xy dentro da função seno, então você tem aí uma regra da cadeia. Como é que você atua nesse caso? Você deriva a função externa, repete a de dentro, mas, nesse caso, a regra da cadeia, você deriva de fora, repete a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Na regra do produto, que já é a questão 4 aí, ó, você vai ter o quê? Você vai ter uma função vezes uma outra função, né? Só que nesse caso aí está mais fácil, porque você tem a função elevada ao quadrado, né? Então é ainda mais fácil. Mas é análogo a uma regra do produto. É como se você tivesse seno de x vezes seno de x. Então você tem seno ao quadrado de x. É como se você tivesse um produto. Então, como é que você faz a regra do produto? Você deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Vocês querem que eu escreva para vocês? Eu vou escrever. Deixa eu escrever aqui na telinha aqui, ó. Então, pessoal, ó, vou botar aqui, ó, cadeia, regra da cadeia. A regra da cadeia ocorre quando você tem uma função dentro da outra. Você tem uma f de x. Não, deixa eu trocar essa... Fazer uma f de g de x. Regra da cadeia. Você tem uma f e uma g de x dentro. Vocês vão ter que se esforçar um pouquinho para tentar entender minha letra. Não sou muito bom de escrever aqui no quadro.
Nesse caso aí, ó, como é que você faz para aplicar a regra da cadeia? Você quer derivar isso tudo aqui. Você quer derivar isso tudo aqui. Então, para você derivar isso, você vai derivar de fora, repetir a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu pensar uma função aqui, ó. Seno de 5x. Essa é a minha função, f. Observe, então, que você tem uma função 5x. 5x é como se fosse a minha g. E a função externa é a função seno. Tudo bem? Eu vou ter que derivar isso. O que eu faço? Eu derivo o seno. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Aí eu repito a que está aqui, ó, cosseno de 5x. Estou derivando em relação a x, viu, pessoal? Vezes a derivada da que está aqui dentro. Qual que é a derivada disso aqui em relação a x? 5. Só que aí põe lá na frente, 5 cosseno de 5x. Melhor colocar aqui na frente, né? Que aí não corre o risco de errar. Fica 5 cosseno de 5x. Essa é a derivada. Tranquilo? Bom, essa é a regra da cadeia. Vocês querem copiar aí ou posso mudar para a regra do produto? Copiar aqui, rapidão. Vou ver se cabe aqui, ó. Acho que vai caber aqui, ó. Regra do produto. Regra do produto. Na regra do produto, a gente vai ter uma coisa que é um pouco diferente. Eu vou ter uma função vezes uma outra função. Uma f de x vezes uma g de x. Olha a diferença, pessoal, daqui para de cima. Olha a diferença. Aqui eu tenho uma função vezes outra função. Aqui eu tenho uma dentro da outra. Nesse caso aqui, ó, você deriva a primeira. Repete a segunda. Mais. Repete a primeira. Deriva a segunda. Então, a derivada vai ser isso daqui. Um exemplo. Vou fazer um exemplo trivial aqui. Deixa eu pensar aqui. Seno de x vezes 5x. Olha só, eu tenho uma função seno que está multiplicando a função 5x. Olha só a diferença daqui para cá. Aqui a 5x está dentro da seno. Aqui não, ela está multiplicando a função seno. Então, vou ter que aplicar, nesse caso, a regra do produto. Eu vou ter que derivar a primeira.
Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de x. Aí eu repito a segunda. Não vai dar para botar aqui na frente, que eu vou botar aqui mesmo. É mais bonito botar na frente, mas você pode botar aqui também. Mais. Aí você repete a primeira. No caso de colocar lá na frente, pode tirar os 5x do parênteses? Pode. Repete a segunda. E deriva a outra. Derivada de 5x em relação a x vai dar 5. Então aí você vai ter esse resultado aqui, ó. Observa a diferença das duas, olha. Isso aí é importante. Posso voltar lá? Ô, Riso, Oi. tem como você voltar só um tiquinho na tela, um minutinho? Eu já apaguei a tela, não dá para voltar, não. Não tem problema, não. Tranquilo. Nesse caso aí, pessoal, então, a gente vai ter que calcular o gradiente das funções 3 e 4. São funções de x, y e z. E a gente vai ter que calcular. Vou fazer aqui. Então, eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Pessoal, eu estou em dúvida se a gente deriva em relação a x, a y, a z, o primeiro termo da função, ou a função inteira com a soma. Não, não. 3. Não, então, para você achar a parte que vai para o unitário x, você só vai derivar só em relação a x, mas a função inteira. Só que nesse caso aqui, por exemplo, quando você for derivar essa segunda parte aqui em relação a x, vai ser zero, porque vai ser constante.
Então, só tem x aqui, você vai derivar isso daqui em relação a x na direção x. Entendeu? Entendi. Aí meu gradiente não vai ter 3 direções? Vai ter sim. Porque aí você vai derivar aqui em relação a x na direção x chapéu, aqui em relação a y na direção y chapéu, e aqui em relação a z na direção z chapéu. Ah, ok, beleza. Bom, pessoal, então, mandei a resposta aí para vocês. Nessa primeira parte aqui, ó, a gente vai ter que derivar em relação a x. A gente vai ter que derivar isso tudo em relação a x, só que o x só tem nesse primeiro termo aqui. Então, a gente vai aplicar aqui a regra de quem? Regra cadeia, né? Tem uma função dentro da outra. Então, ó, deriva de fora, ó, derivada do seno é cosseno, repete a de dentro, cosseno de 5xy, vezes a derivada da de dentro em relação a x, que é 5y, na direção x chapéu. Tá aí. Em y, a gente vai ter que derivar em y. E só esse termo aqui que tem y. Então, vamos lá. A derivada de fora, a derivada do seno é quem? Cosseno. Aí repete o de dentro, 5xy. Então, vai ficar cosseno de 5xy vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a y, que vai ser 5x. Tudo isso na direção y chapéu. Então, tá aí. E, finalmente, z. Derivada do cosseno menos seno. Então, menos seno. Aí repete o que está aqui dentro, z quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a z, que é 2z. Então, vai ficar menos seno de z ao quadrado vezes 2z na direção z chapéu. Então, assim a gente resolveu o número 3.
A questão 4 é o seguinte, ó. Você tem uma função x dentro da função seno e a função seno está dentro da função quadrática. Então, o que você vai fazer? Regra cadeia. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, ó. Primeiro eu vou derivar a função quadrática. Então, vai descer o 2, aí vai ficar 2, aí você repete o que está dentro. Seno de x, vezes a derivada do que está dentro, que é seno de x. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar 2 seno x vezes cosseno x, na direção x chapéu. Em y, bom, em y só tem nesse termo aqui. Então, vamos lá. Ó. 3, agora eu vou derivar a função mais externa, que é a função cúbica. Vai ficar 3 cosseno ao quadrado, aí você repete o que está dentro. Vai ficar 3 cosseno ao quadrado de y quadrado z quadrado. Então, vai ficar 3 cosseno ao quadrado de y quadrado z quadrado. Derivar a de dentro, a derivada da de dentro, da derivada do cosseno é menos seno, então vai aparecer um sinal de menos multiplicando, então por isso apareceu aí no início aí esse menos. Aí você deriva a função cosseno, que é seno. Vai ficar vezes menos cosseno vezes menos seno de y ao quadrado z quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a y, que vai ser 2yz quadrado. Tudo isso na direção y chapéu. E da mesma forma você vai fazer com o z. Z também está aqui dentro. Então, vai derivar a mais externa, então vai ficar 3 cosseno ao quadrado de y quadrado z quadrado, vezes a derivada da função cosseno, que é menos seno, então vai aparecer um sinalzinho de menos aí, menos seno, aí você repete novamente o que está dentro, y quadrado z quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro em relação a z vai ser 2y quadrado z. Tudo isso na direção z chapéu. Eu mandei a foto para vocês aí da resolução. Tem aí, ó, um exemplo resolvido aí, ó, do cálculo do divergente e do rotacional desse campo vetorial aí, ó. Então, tem aí o cálculo do divergente e do rotacional para essa função aí. Observe que o livro chama, ao invés de x chapéu, y chapéu, z chapéu, ele chama de i, j e k. A mesma coisa, é só o unitário mesmo. Então, tem aí esse exemplo resolvido. E fica como sugestão para vocês calcularem o divergente dessas funções aí, ó, dessas duas aí. Vocês podem fazer aí, na próxima aula a gente confere. Lembrando que esse negrito indica o unitário, tá? Então a função é x ao quadrado unitário x, x2y2 unitário y, x2 mais z2 unitário z. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Rezão. Então, pessoal, fica assim. Próxima aula a gente se encontra novamente. Tentem resolver esse Professor, divergente aí. Oi, que página que é essa do slide aí? é a última. Você já vai sair? A última? Vou. Uhum. Tá ok, então, beleza. Obrigado. Boa noite. Professor, boa noite, pessoal. Falou, próxima aula rotacional e laplaciano. Caso vocês tenham dúvida, lá no meu canal do YouTube, lá, que vocês já têm, tem lá como é que calcula o divergente, gradiente, rotacional, laplaciano, tem tudo lá, viu? Fechou, Rios. Obrigadão aí. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Ô, boa noite, galera. Não se esqueçam de ver o jogo do Flamengo amanhã.